Fala pessoal, aqui é o Jota, beleza? E você conhece a história de Gregor Samsa? Ele é um jovem rapaz que um dia acordou e percebeu que tinha virado um inseto estranhamente bizarro. Porém, ele deixou um amor escapar que poderia ter salvado sua vida daquela tragédia. Sua obsessão pelo trabalho fez com que isso não fosse possível. Hoje lhe trago um ponto de vista sobre amor na famosa história de Franz Kafka. Então pessoal, nesse fim de ano, eu tive um amigo secreto na família, onde a gente poderia dar sugestões do que a gente gostaria de ganhar. Então, eu, tomado de uma vontade de procurar alguma coisa, fui pesquisar na Amazon e encontrei esse mangá do clássico A Metamorfose. Tava bem baratinho, tava na faixa dos R$30 e era uma história que eu sempre quis ler. Como eu não era um leitor muito ativo, eu comecei a pesquisar por livros fáceis de ler. E como esse era um mangá, acredito por ter ilustrações, eu conseguiria ler melhor. Então, já aproveitei a oportunidade de ter um amigo secreto e de ganhar um livro bom e joguei lá no grupo minha sugestão. Mandei o link da Amazon lá no grupo e assim eu ganhei de presente da minha tia, nesse final de ano, o livro A Metamorfose. Esse livro é um clássico e te contar, essa versão de mangá, ela me prendeu demais. Do começo ao fim, ela foi muito boa. Eu li ela assim 4 horas. E ó que eu não costumo ler muito, né? Ela tem umas 200 páginas e você lê que você nem percebe que tá lendo, de tão boa que é. A parte que eu quero trazer hoje pra vocês é um romance que acontece dentro dessa versão, onde ele encontra um amor da sua juventude, ele reencontra ela depois de adulto. E eu quero mostrar como esse amor poderia ter salvado o Gregor de virar um inseto. Antes de se transformar em inseto, o Gregor trabalhava como vendedor de tecidos. Ele era um viajante. Dessa maneira, ele sustentava sua família, que dependia totalmente dele. O pai dele tinha perdido o emprego, resolveu não trabalhar mais. Parou de trabalhar. Aí, caiu tudo sobre as costas dele. Então ele trabalhava com uma pressão gigantesca para poder sustentar sua família. Então ele não tinha muito tempo para ter uma família, ter amigos ou até mesmo sonhos, né? Ele só era movido pela obrigação. Mesmo sendo explorado e pouco valorizado, acreditava que seu papel era sacrificar a própria vida pelo bem da sua família. Então, basicamente, ele já vivia como um ser que não era humano. Isso é uma vida desumana, você só trabalha e não tem tempo para viver. Quando ele se transforma em inseto, isso só escancara aquilo que já era realidade. Porém, existem 2 momentos no qual ele encontra a Milena na história que são muito importantes. O primeiro momento é o reencontro. Quando o Gregor estava trabalhando, vendendo seus tecidos na cidade vizinha, chamada de Viena, ele reencontra sua amiga de colégio que estava trabalhando em uma hospedaria por ali. Ele demora um pouco para reconhecer ela, mas logo se lembra. Depois, eles ficam conversando bastante. Gregor explica que está trabalhando como vendedor. Ela fala que vive por ali e que está trabalhando numa hospedaria. Ela dá o melhor quarto para ele, demonstrando um certo interesse em Gregor naquele momento. E logo depois, mais à noite, os dois tomam um vinho, tá? E Gregor começa a relembrar seu primeiro amor que tinha por ela na época do colégio. E isso aflora um sentimento nele. Isso é muito importante, porque esse sentimento poderia gerar ele uma mudança de vida. Mas como ele estava muito focado em trabalho, ele acabou deixando pra lá, sabe? Mesmo tendo alguns flashbacks dela mais pra frente na história, ele acaba deixando ela um pouco de lado. E o segundo momento é o grande pedido que Milena faz para ele. Após se encontrarem mais algumas vezes em suas viagens até Viena, Milena questiona o Gregor por estar trabalhando demais. Ela acha que aquilo não está fazendo bem para ele. Os dois já tinham crescido a relação deles. Estavam praticamente já tendo uma relação, mas nada muito oficial. E ela lhe oferece uma proposta para ir morar e trabalhar com ela em sua hospedagem. Como se fosse um convite meio que indireto para os dois se assumirem de vez. Pensa, qual que é a reação do Gregor? O cara simplesmente se estressa e fala que tá muito focado em seu trabalho e que não pode
pode se dar ao luxo de descansar, pois sua família precisa dele. Simplesmente o cara cagou por uma pessoa que poderia ter mudado seu rumo, entendeu? Sei que a família é importante, mas ali ele poderia ter pensado mais em si e ter tido um outro futuro. Depois dessa fala, a Milena começa a chorar e assim se encerra aquele diálogo, dando fim a essa quase história de amor. Na minha opinião, Gregor poderia ter assumido essa relação e mudado seu destino, mas a gente nunca sabe o que ele poderia ter sofrido nessa relação também. Como diria o Cortella, a gente só sofre as consequências da vida que a gente escolheu viver. Porém, acredito que Gregor não teria virado um inseto, pois ele se sentiria vivo. Relembraria aquele sentimento que sentiu na juventude. Se sentiria vivo novamente para poder ser quem ele realmente era, focando em coisas mais reais, como uma relação amorosa, um trabalho que não sugasse tanto a sua energia. Mas o final você já sabe. Enfim, se você gostou de acompanhar um pouco da história de Metamorfose e seu lado romântico presente no mangá, vou deixar o link aqui na descrição do livro. Ele é um livro bem rápido de se ler e muito interessante. Para você que quer iniciar o hábito da leitura, eu recomendo muito. E talvez, só talvez, se você estiver pensando em dar uma chance pro amor, talvez isso possa te ajudar a encontrar um novo caminho. É isso, eu sou o Jota e muito obrigado por assistir. Fique com Deus, até a próxima e movimente-se.